A nossa convidada do Vênus Origens de hoje é defensora assídua da cultura nortista e das causas indígenas. Talvez você a conheça como rainha do folclore do Boi Garantido ou até por Miss Manaus, mas foi na casa mais vigiada do Brasil que ela ganhou destaque devido ao seu carisma e cultura. Isabelle Nogueira é plural, dançarina, influenciadora e embaixadora do Festival Folclórico de Parintins e é a nossa convidada do Vênus Origens de hoje. Bem-vinda ao Vênus Origens. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Nossa, a gente estava muito ansioso por esse papo e a galera que te segue, que te acompanha também. Que legal. A gente soltou a agenda, a galera tava assim nos comentários, mas eu acho que eles não tinham se ligado que esse é um formato diferente. Sim, verdade. Que não ia ser o podcast ao vivo e sim o Vênus Origens. Mas é muito interessante porque a gente consegue ir nas raízes de tudo que formou quem você é hoje. Que legal, muito importante esse bate-papo, inclusive. Exatamente. Eu queria então que você começasse contando como era um dia na sua infância em Manaus. Descreva assim com detalhes, como é que era? Eu já deixei isso muito claro, né? Não é segredo pra ninguém, porque acho que eu abri muito a minha vida, né? A minha infância, ela foi muito realmente vivida com o regional, com o cultural. A minha mãe, ela me teve muito nova, com 13 anos de idade, ela engravidou. Então, a gente meio que dividiu a infância ali juntas. Então, quando ela não poderia, por exemplo, ir pra festa, né? Minha avó dizia, não, quem pariu, Mateus que embale. Se você vai pra festa, leva só cunhantã, leva só a cria. E aí, ela simplesmente, pras festas, pros eventos, né? Ela me levava quando era muito pequena. Então, a gente cresceu juntas nesse reduto cultural que rege ali o nosso estado, né? A Amazônia que vivemos. Então, cresci realmente muito, muito mesmo inserida nesse contexto cultural todo, que é um contexto extremamente regional, tanto da criação, de tomar banho de igarapé, de passear na floresta, contato com animais silvestres, a gastronomia, a culinária, sempre muito regional também. A medicina da floresta também, quando tinha algum resfriado, alguma dor, ou alguma dor de estômago, era sempre um chá de algo, ou colocava banha de algo, né, porque tem essa medicina da floresta muito nas feiras, né, no Amazonas no seu todo, aí tem esses remédios naturais. Então, realmente, cresci muito inserida nesse contexto, principalmente o contexto cultural da nossa festa do Festival Folclórico de Parintins, que a minha mãe sempre me levava, quando eu era muito criança, né, muito pequena, para os eventos. E lá nós temos, né, as duas cores, as duas agremiações, que é o garantido e o caprichoso, né? O garantido é o boi que eu danço, é o meu boi de coração, que eu torço também, e também tem o boi bumbá caprichoso. Então, eu até costumo falar que eu vim conhecer o caprichoso quando eu era adolescente, porque da minha infância toda até a adolescência eu não sabia, nunca tinha visto, por exemplo, o caprichoso pessoalmente, porque a minha mãe só me levava pro garantido. Então a gente vivia muito isso é muito forte pra gente muito lá. Muito inserido nisso, né? Muito inserido de uma forma muito profunda para as famílias tradicionais também. Então isso é muito bonito, porque é meio como se você seguisse uma tradição familiar, né? Que é o que eu vivo, né? A minha família toda envolvida no garantido, né? Minha família aqui, que vive em Nhamundá, que é um município no Amazonas, minha família é de Parintins e minha família é de Manaus. Então eu cresci nesse reduto, né? Muito forte, como se fosse uma herança realmente familiar. Então era muito, muito engraçado, por exemplo, que a minha maior alegria era, por exemplo, tomar banho de igarapé, passear na floresta, essas brincadeiras, diga-se assim, ou programações familiares bem regionais mesmo. Minha comida favorita era pacu, que é um peixe que nós temos lá de rio, redondo, muito saboroso, inclusive eu amo. Peixe com farinha, tambaqui, o outro peixe que nós temos também. Lanche da tarde, por exemplo, era um açaí, né, um copo de açaí com farinha, e assim ia, um café da manhã, uma tapioquinha, né, ou então outras comidas que derivam da tapioca, da mandioca, né, que nós comemos no Amazonas, tudo assim era voltado, por exemplo, para farinha, então beiju no café da manhã, que é também um pouco da nossa culinária que nós temos. Então era completamente voltada para isso, sabe? Sentia uma dor, tomava um medicamento da medicina da floresta, que a minha avó preparava, que a minha mãe preparava, alguma coisa desse tipo. Chá, as folhas. Um chá, folha, né? Um creme, qualquer coisa assim desse tipo. Então eu cresci muito nisso, nesse lado alegre da minha infância, diga-se assim, né? Que era realmente essa alegria que vinha da floresta, de fato, que emanava da mãe natureza. Você é filha única?
Não, eu tenho, por parte da minha mãe, eu tenho um irmão, que é mais novo que eu, e tenho também uma irmã mais nova. E quando a minha mãe, como ela engravidou muito nova, né, a gente dividiu algumas responsabilidades que eu te falei, ela tinha que trabalhar muito cedo, né, ela teve que ser mãe na infância, né, então ela era mãe, minha mãe, e babá de outra criança para trazer sustento para nossa família. Sim. E enquanto ela estava na casa de outra pessoa cuidando de outra criança, quando ela engravidou, depois que ela teve meu irmão, eu estava em casa cuidando do meu irmão, de dividir ali aquelas funções. Então eu limpava a casa, eu, com 9 anos de idade, eu tenho essas recordações de limpar a casa, né, de cuidar do meu irmão, de fazer comida para mim e para ele. Eu lembro de uma coisa que marcou muito a minha memória, que mais adolescente, assim, eu acho que com uns 12 anos de idade, eu fazia comida para ele, eu fritava frango, por exemplo, né, aí aquele frango, assim, criança, não sabia direito, né, eu fritava com a mão molhada, aí um pouco da água que tava na minha mão ia pra panela, aí aquele óleo quente espirrava em mim, aí eu fazia comida pra ele, me arrumava pra ir pra escola, sabe, ia pra escola sozinha também, porque minha mãe trabalhava, eu tinha que me virar sozinha, e assim ia. E assim, eu sou muito grata por tudo que eu passei. Eu acho que assim, uma criança, ela tem que viver a sua infância, né? Isso realmente não, na minha percepção, pelo que eu vivi, não faz parte de uma infância de uma criança. Para mim, a criança tem que estudar, tem que desenvolver os seus dons também de talento, né? Um esporte, um idioma também, quem sabe. Porém, isso tudo me fortaleceu para chegar até aqui. Né, me tornou mais forte, me tornou a heroína da minha própria história, né, aprendi desde criança a me virar, aprendi com a vida, assim, foi na vida mesmo, né, na rua, nos eventos, no meio artístico, o que é a vida, a maturidade. Desde muito nova sempre tive certeza de que eu nasci para ter sucesso, nasci para ser próspera, para ser feliz, para ser alegre, sempre tive muita conexão com Deus, com o divino, isso é muito forte em mim, né, é uma força muito grande que eu sinto, que sou muito intuitiva. E eu, desde criança, conversava com Deus, assim. Meu melhor amigo sempre foi Deus, né? Eu lembro que eu falava sozinha, minha mãe disse, você tá falando sozinha? E eu lembro que na minha cabeça eu tava conversando com Deus ali, né? E eu sempre senti que algo muito grande ia acontecer na minha vida. Era uma questão de tempo. Sempre, quando alguma coisa triste acontecia, eu chorava muito. Parecia que vinha algo me acalmar, assim, calma, vai passar. E hoje eu vejo que é essa força divina e espiritual, né? Então, por exemplo, eu encontrava muito aconchego nos animais, né? Nas araras, né? Que eu tenho um relacionamento muito forte com a arara, com o papagaio, com a floresta. É uma conexão mesmo, uma conexão, né? muito forte. Não é aquela coisa de filme, é real, né? Não, é real. E assim, é algo que eu acho que todo mundo pode desenvolver, porque nós fazemos parte dessa mãe natureza, né? Sim. Então, assim, tinha muito uma conexão muito forte, quando eu pisava na floresta, abraçar uma árvore, a conexão com os animais, é como se eles me ouvissem, né? Eu tinha, até um tempo atrás, né, eu tive uma vivência muito forte, né, hoje morando mais pra cá, com esses animais silvestres, né, e é como se eu conseguisse entender eles, e é como se eles conseguissem me entender, eu não sei te explicar, parece até uma viagem muito louca, mas isso é real, isso é fato. Então eu desenvolvi muito esse carinho também, essa troca com a mãe natureza. Você até adotou uma arara, né, se eu não me engano. Não adotei uma arara. Lá no Amazonas, existe um lugar no município chamado Manacapuru, que fica mais ou menos uma hora e meia de Manaus, mais ou menos, que ele tem uma parceria com o Ibama, que alguns animais o Ibama leva para lá para passar por restauração, né, por passarem ali por todo aquele tratamento todo que o Ibama recupera esses animais, e depois existe a soltura naquele próprio ambiente, que é um balneário muito bonito, que se chama Cirandeira Bela. E lá tem a passagem de alguns animais que passam por esse tratamento todo. E um dia eu cheguei lá e eu encontrei essa arara, que é a Jackson. E ela vivia numa gaiola, um pouco menor que isso aqui, mas era uma gaiola bem grande. E eu cheguei lá e entrei nessa gaiola e comecei a conversar com ela e virei amiga dela, e a gente se amou de uma forma muito forte. Aí o dono do lugar falou, meu Deus, como você conseguiu entrar aí? Ela não se dá com mulher, ela só se dá com homem. Ninguém, nem quem trabalha aqui, nem a minha família, ninguém tem contato com essa arara. Eu dizia, sério? Ela foi muito fácil comigo. Ele disse, ele até falou assim, você tem alma de curupira, porque ela consegue te sentir e tal. E eu me apaixonei muito pela Jackson, ela se apaixonou muito por mim, é um amor assim que só de falar já sinto assim, é surreal, sabe, o cheiro dela, o jeito dela, algo muito lindo. E ela te responde assim? Ela me responde, eu lembro que eu chego assim, eu grito, Jackson, e ela grita também como arara, eu tenho vídeos dela falando comigo, eu falo baixinho, ela fala baixinho, é surreal, isso é muito lindo, é muito, muito forte. E existe esse amor muito grande, mas eu acredito que isso, entre os seres humanos e os animais, existe essa conexão. Alguns desenvolvem
desenvolvem, alguns valorizam e outros não. Sim, isso pode ser melhorado e criado também, né? Com certeza. Nesse mesmo lugar tinha uma outra arara, que o nome dela era Rainbow, ela era uma arara vermelha. E ela passou por a pessoa que maltratou dela, que tinha ela lá no cárcere, maltratou muito as asas dela, né? Muito mesmo. Não sei se ela passou por um acidente de moto, não sei direito a história. Não me lembro direito, na verdade. E aí, eu lembro que a Jackson, ela não conseguia voar. E era visível o quanto a Jackson queria voar. E o quanto ela reclamava de outras formas que ela não conseguia voar. Ficava estressada, ficava irritada, mesmo solta. E eu lembro que quando eu chegava lá, parecia assim uma criança falando comigo. Ela abria a asa assim, olhava pra mim, olhava pra asa dela, sabe? Ela corria, queria abrir assim a asa e não conseguia. E aí eu lembro que eu cheguei nela e era extremamente selvagem, muito selvagem, mais que a Jackson. E eu peguei ela no colo, comecei a fazer carinho na asa dela, ela abriu a asa dela, tem uma foto dela abrindo a asa dela, assim, a asa dela um pouco, assim, bem maltratada, né, coitadinha. E aí o dono também falou, meu Deus, o que é que você tem? Que eu não acredito que essa arara que não vai com ninguém, vai com você, não sei o quê. Então acho que é a conexão, sabe? O animal consegue sentir essa conexão. E eu sinto, e é muito forte, é muito real. E eu sinto muita falta delas, assim. Voltando um pouco à sua infância, eu queria entender como era a sua conexão com a sua avó. E o que ela te deixou de tradição cultural? A minha avó, ela ainda é viva, as duas, né? As duas me ensinaram muita força, né? A minha avó paterna, ela foi dada a uma família que colocou ela num patamar de escrava mesmo naquele momento. Ela não teve muito contato com os pais ali. E ela contava pra gente na nossa infância, por exemplo, o valor de coisas simples, né? Sabe, o fato de você ter um copo de refrigerante. Ela dizia, isso daqui tem muito valor pra mim, porque eu não tive isso na minha infância, trabalhei pra uma família que prometeu me cuidar e fez o contrário, né? Fez o inverso, descuidou. E a minha avó materna, né, ela também traz muito esse ensinamento, muito por conta também da nossa ancestralidade indígena, e ela também traz muito forte essa questão do valor da mãe natureza, né, dos mitos da floresta, né, lá no Amazonas, por exemplo, ela sempre falava, olha, se você estiver naqueles dias de menstruação, não chega perto do rio, porque o boto pode te encantar, pode te levar para o fundo do rio, pode engravidar, enfim, tem vários contos místicos, né, lendários, folclóricos, na verdade, que pra gente, a gente leva muito a sério, né? Muito, por exemplo, a rasga-mortalha, né? Que é uma coruja branca que passa pelas casas, né? Existia um mito, algumas famílias ainda de interiores falam sobre esse mito, né? Que ela passa, ela grita, se ela der aquele grito dela de rasga-mortalha, porque alguém pode morrer naquela casa e tal. Então, realmente, no interior, a gente leva muito a sério essas questões todas voltadas pra mãe natureza. E a minha avó sempre, eu cresci ouvindo ela contando essas lendas. É como se ela falasse meio assim, cuidado com o que você faz com a mãe natureza, com o que você faz, você tem que preservar, você tem que cuidar. Sempre foi muito passado de uma forma lúdica para as crianças lá. Porque tudo que você faz volta para você. Tudo que você faz volta, né? Por exemplo, o curupira, olha, não joga lixo, porque existe um espírito na mata que pega a criança, não sei o que, se você maltratar, se você cortar, se você jogar lixo na mata, entendeu? Que é o curupira, ele protege a floresta. Então isso pra gente era muito sério. E eu cresci com isso, óbvio que hoje com uma forma mais madura, mas eu cresci com isso, né? Por exemplo, as crianças não acreditam que se deixar um biscoito, o dente vai ser deixar uma moeda, vai trocar o dente pela moeda. Se deixar o dente, a fada do dente vai pegar e colocar uma moeda. Eu não vivi isso na minha infância, né? Não vivi isso, né? Porque isso daqui não existia pra mim, mas eu vivi outros mitos, né? Sim, outras histórias. Da sereia, da Yara. Da Yara, mãe d'água também, que fazem a composição hoje dessa mulher adulta que luta, inclusive, para preservar essa floresta que ela é encantada. Sim. Ela é encantada, mas dela também vem o alimento e vem a cura. Então, assim, tudo que foi ensinado de uma forma lúdica, no fundo, é real, né? Tudo que foi ensinado pelo imaginário do caboclo é real, porque no final das contas, é tudo que a mãe natureza traz pra gente, como cura, alimento, sabedoria. Não precisa ter a figura, né, daquela lenda, mas acontece de alguma forma, né? Mas acontece de alguma forma. Então ela trouxe muito esses ensinamentos pra gente, né, pra mim, pra minha família toda, pra minha mãe também, e a minha mãe ensina pra mim. E até hoje, assim, pra gente isso é muito vivo, né? Eu vivendo aqui em São Paulo, mesmo assim, tem muitas coisas que eu respeito, né, que eu penso, assim, né? Os passarinhos quando cantam, né, parece que tudo é sinal, assim, sabe? De Deus pra mim, da mãe natureza, tudo, absolutamente tudo. Que doideira.
E entendendo um pouco mais da sua relação com a sua mãe, porque vocês têm o quê? 14 anos de diferença apenas. Como que era a convivência de vocês? E como que é hoje? A gente cresceu muito realmente nesse relacionamento de troca de responsabilidade, né? Quando ela tinha que sair para trabalhar, eu ficava com meu irmão. E assim foi. Eu ia para a escola, às vezes boletim, o que tinha que providenciar, pedir da diretora para a diretora liberar. Então quando não dava, ela tinha que ir. E também essa questão toda de cuidar da casa, né? De cuidar da casa por mim e pelo meu irmão, né? Aprender a fazer a comida desde cedo, né? Hoje a gente também tem muito esse relacionamento de parceiras, né? Mas existe, eu até amadureci algo que eu aprendi, sabe? Eu acho que até a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu sempre dizia que a minha mãe era como se fosse uma filha, que a minha mãe era como se fosse uma irmã. O cuidado que eu tenho por ela, hoje eu vejo que realmente é de uma filha que ama. Porque existe uma hierarquia energética e até mesmo espiritual de que a mãe, ela vai ser sempre a mãe, né? Independente do que nós podemos fazer para os nossos pais, né? Pai e mãe vai ser sempre pai e mãe. E nada pode ultrapassar essa barreira, independente do relacionamento que você tem com seu pai e com sua mãe, né? Se você é mais próximo, mais distante, se você cuida do seu pai e da sua mãe como se você fosse o filho, como se você fosse o pai, mas eles sempre serão seus pais e vai existir sempre essa energia, né? Então hoje eu costumo dizer que a gente tem muito essa troca de parceira de grandes amigas. Agora, quando eu tô aqui em São Paulo, por exemplo, às vezes eu tô sozinha, eu ligo pra ela, aí a gente conversa muito, a gente debate muito, ela dá os conselhos dela, e é muito importante, é muito legal. Já com a minha irmã, ela tem um outro tratamento, né? Porque a minha irmã, minha irmã já na fase bem adulta, então ela já tem um outro tratamento até, sabe? Esse mais de, realmente ela não divide responsabilidades, obviamente, né? E a minha irmã também me enxerga muito como essa irmã ali mais velha e tal. É muito legal isso, essa divisão, assim. O que ficou, assim, na sua personalidade por você ter amadurecido tão rápido, né? Porque você meio muito que nova, teve que criar a responsabilidade muito nova. Hoje, você olhando pra trás, porque durante a adolescência ali, infância, você não enxerga isso. Não, a gente não sabe que tá vivendo isso, é verdade. Não sabe. Depois, na vida adulta, que você fala, olha o que ficou pra mim. Olha, pra mim ficou como de positivo a responsabilidade de ser madura, né? De ser a heroína da minha própria história. Todo lado, acho que tem os dois lados, bom e o não tão bom. O não tão bom, acho que realmente como eu poderia ter vivido uma infância como eu acho que pode ser a infância saudável. De brincar mais, de estudar mais, né? Quando eu era criança, meu sonho, por exemplo, era fazer um curso de inglês. Meu sonho era estudar numa escola particular, sabe? Eu via aquilo, eu passava em frente de escolas e eu achava lindo. Meu sonho era ter um computador para estudar. Esse valor do estudo que poderia ter sido mais valorizado. Mas eu fiz por mim e sei que os meus pais fizeram o máximo que eles também podiam naquele momento. Então, eu acredito que essa maturidade, sabe? Amadureceu muito mais nova, soube do que queria, aprendeu. Eu vi coisas na vida que eu não quero reproduzir, que eu não quero viver. Conheci caminhos que eu poderia ter tomado, que hoje eu sei que não são bons. Então, isso foi essencial para eu chegar até aqui. E Deus sabe todas as coisas, sabe? A gente, às vezes, quer uma coisa, só que aquilo não vai te fortalecer. Por exemplo, eu até falo que eu poderia ter tido outra vida, poderia ter nascido em outra família, mas Deus escolheu a família perfeita. Deus escolhe a família perfeita para todos nós. Porque se eu tivesse nascido em outra família, eu não seria a Isabelle que eu sou hoje. Poderia ser uma filha mais preservada, mais protegida, mais reservada, e talvez não teria esse impulso, essa vontade de vencer e de sair atrás dos sonhos. E teria, por exemplo, um pouco mais de timidez, quem sabe, de me expor no reality, e não teria alcançado lugares incríveis que hoje eu alcancei. Então foi necessário passar por toda aquela situação, subir esses degraus todos, para hoje chegar até aqui. Então tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Sim, hoje você é uma grande propagadora da cultura nortista também. Sim. Como é que foi essa conexão que você desenvolveu com a sua ancestralidade? Foi desde criança mesmo ou foi desenvolvendo depois da adolescência, depois que você foi para os festivais? Não, foi desde criança. Eu acho que assim, é como se fosse uma força, como eu te falei. Desde criança eu sempre senti muito isso na natureza, né? Sempre eu olhava para um animal selvagem, né? Uma ariranha, né? Um boto, então uma arara. Eu sempre sentia uma troca. Era algo que, como se eles quisessem conversar comigo. Eu não sei te explicar direito, né? Mas era algo muito lindo e era muito, muito forte. Eu sentia uma calmaria. E sobre a nossa ancestralidade, dentro de casa isso sempre foi muito vivo, né? Como esses mitos desses folclores que a gente respeita lá, que me foi ensinado na minha infância.
o linguajar também, né? As coisas que a gente fala, a forma de falar, a nossa gastronomia, que sempre foi muito batido no regional. Até porque a gente também não tinha muita escolha. Era, por exemplo, mais barato comer um peixe. E também muito saboroso, isso é inegável. Então sempre foi muito vívido isso dentro da gente. Depois de um tempo, como eu já era inserida nesse contexto cultural folclórico, eu comecei a entender que eu não estava ali por acaso. Que é como se eu tivesse simplesmente herdado, né, um caminho das minhas ancestrais. Né, porque a minha bisavó participava de movimento cultural no Amazonas, né, ela dançava no Garantido. Minha avó levava minha mãe participava. Então, sim, existia um chamado das minhas ancestrais para viver aquilo. É como se fosse realmente uma herança. Então eu comecei a entender, eu comecei a estudar, perguntar da minha avó como que era a nossa infância, como que era, por exemplo, a infância dela, a infância da minha bisavó, né, como que era a nossa ancestralidade, né, os indígenas da nossa família, onde ela nasceu, onde a minha bisavó nasceu, na comunidade, que habitam indígenas. Então assim, eu comecei a entender esse grito todo de compreensão do passado, para ter certeza de onde eu quero chegar e para honrar esse legado, porque eu acredito que muitas lutaram para eu estar aqui hoje. Você comentou agora sobre as suas raízes indígenas e que você conversou com a sua avó para entender, mas você já teve a oportunidade de explorar a fundo as suas raízes indígenas? Já, culturais? eu fui no município onde minha avó nasceu, né, que é o município de Inhamundá, e ela nasceu numa comunidade. E nessa comunidade onde ela nasceu, que fica nesse município, comecei a observar e pesquisar também, e quero inclusive um dia voltar lá com ela, que existem alguns povos ali que habitavam, né, que é a nossa descendência, né, da minha avó, da minha bisavó, da nossa família toda, que é o povo Sateré-Maué, povo Iscariana, e comecei a entender todo, porque o Amazonas, né, é o estado com o maior povoado, né, de etnias do Brasil, então são muitos povos, dialetos em si, enfim, muitas culturas, muitos ritos, né, muitos povos. E comecei a entender com a minha avó. E comecei a trazer isso pra mim, pra quem eu era, sabe? Comecei a me conectar comigo mesma. E comecei a entender que isso é muito real, que cada um de nós tem essa chama acesa com a nossa ancestralidade. E é mais vivo do que a gente imagina. Só que tem pessoas que procuram saber, procuram honrar, e outras que deixam quieto. Mas eu acho que existe uma chama dentro da gente que a gente realmente procura. Hoje em dia, eu venho entendendo que é um cenário muito de retomada para muitos povos. Por exemplo, a gente está aqui falando de ancestralidade. A gente está aqui falando, por exemplo, de origens, né, que não era um assunto falado há 10, 20 anos atrás. Porque a gente vem numa retomada. Né? Por exemplo, o que era da minha mãe e da minha avó por direito, hoje eu pego e vou lutar pelo que era delas, que elas não tiveram espaço ou até mesmo conhecimento para lutar. Então a gente realmente vem vivendo numa retomada com muito orgulho. E assim muitas pessoas estão se identificando, retomando a sua ancestralidade, retomando os seus espaços. Sim. E assim debatendo sobre isso, para quem sabe resgatar essa ancestralidade. É como se fosse uma guerra com o ancestral e a tecnologia, sabe? No momento atual que a gente vem vivendo. Reconexão, né? Uma reconexão, né? Uma luta, assim, de entender o seu propósito, nessa terra, né, de, por exemplo, silenciar mais, de se reconectar mais com a mãe natureza. Isso é muito lindo. E lutar pelo seu direito. Lutar pelos seus direitos, sem medo, honrar os nossos ancestrais, porque realmente muitos lutaram pra gente estar aqui hoje, pra você estar aqui, entendeu? Então isso é muito importante, de entender isso, reconhecer e fazer valer a pena a luta que outras passaram por nós. E também abrir a porta, né? Porque depois de nós virão outros. Outras vieram antes de nós e depois de nós viram outras. Viram outras. Caramba, Isa. Como é que foi essa... Você acha que a reflexão da sua ancestralidade passou também para a arte, para a dança? Porque você começou a dançar muito nova. Muito né? nova. Sem fazer aula, né? Sem aprender, sem estudar. Você já saiu dançando. Sim. Você acha que é uma reflexão da sua ancestralidade também? De alguma forma porque, como eu te digo, essa ancestralidade, né, minha mãe trouxe pra mim, assim como toda a família, enfim, a avó e a bisavó trouxe pra ela. Então, realmente, tem essa força, entender, gostar muito, sabe? Ser muito genuíno, ser muito particular. É uma força que, às vezes, nos domina, que é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, eu frequentava os eventos com a minha mãe, naqueles eventos culturais, né? Que são eventos que realmente puxam a nossa ancestralidade, porque tem rituais indígenas no meio do evento, né? Tem a sabedoria da floresta no meio do evento. Então, você se sente pertencente àquele ambiente. Você se sente reconectado. Não é apenas uma pessoa que prestigia a festa. Eu me sentia pertencente junto com a minha mãe. E comecei a viver aquilo, a participar dos eventos como uma torcedora.
Depois, quando eu vi, já estava completamente inserida, né, participando. E a minha alegria já tinha virado uma luta, né? Então, aquilo dali, o meu hobby já tinha virado a minha luta, a luta do dia a dia, por exemplo, para trabalhar, porque eu vivia da dança, né? Dançava, às vezes, por 30, 50 reais, que fazia muita diferença no meu dia a dia. E assim, cheguei até aqui. Quais foram as suas primeiras lembranças do Festival de Parintins? Olha, as minhas primeiras lembranças, eu tenho recordações, como eu te falei, muito fortes do Garantido no meu rosto, né? Na minha mãe me levava para ver o Garantido. E eu vim conhecer o Caprichoso, mas na adolescência. Isso pra gente é tão lindo lá, porque assim, você meio que se posiciona pela sua cultura lá, porque são duas cores, é muito forte. Quem é Garantido é muito Garantido, e quem é Caprichoso é muito Caprichoso. Então me recordo muito disso, né? Outras recordações muito fortes que eu tenho já defendendo o Garantido na Arena do Bombódromo, né? Já como item oficial, muito forte, por exemplo, quando a alegoria abre, né? E eu tô ali naquele contexto de item, a alegoria abre, eu me deparo com centenas de pessoas, aqueles focos de luzes no meu rosto, aquela alegria toda, aquele calor, um monte de gente gritando, alegre, feliz, sabe? É muito lindo, é muito forte, as músicas são muito lindas. As músicas, né, cantam o amor à natureza. Costumo falar que o Festival Folclórico de Parintins é uma aula de história lúdica. A gente explica uma aula de história a partir dos povos da floresta, a partir do olhar dos povos indígenas, né? Por exemplo, a invasão que o Brasil viveu, né? A gente começa a explicar, né, que aqui já existiam os nossos ancestrais, né? Que na nossa percepção o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Então a gente começa a explicar a história a partir do nosso olhar. Sim. Que nas escolas poderia acontecer, porém não tem, por exemplo, autores indígenas explicando, né? Ensinando no ensino fundamental, no ensino médio. Então tudo que a gente aprende na escola é muito a percepção do que o colonizador trouxe, né? Os livros, quando você lê, as caravanas, a descoberta do Brasil, na percepção do colonizador. E a gente explica no Festival Folclórico de Parintins um outro olhar, né? Porque quando você começa a escavar, você começa a procurar, você encontra realmente aquela mina preciosa. Então a gente conta, e essa recordação, para mim, eu acho que é uma das mais fortes, sabe? Como torcedora, como vivente, assim, do Festival de Parintins. Representante, né? Representante. É entender que o Festival Folclórico de Parintins, ele traz para as crianças um impacto muito forte educativo, sabe? Educacional. E a educação, aliada à cultura, ela é transformadora, né? Transforma a sociedade de uma forma única. Então isso para mim é muito forte. Eu lembro que na escola a gente teve que fazer uma peça quando era criança, e assim, morei aqui a vida toda, que era sobre boi garantido e boi caprichoso. Sério? A gente legal. teve que estudar a história criança. Isso é muito lindo. Acho que depende muito também da professora que ministra aquela matéria, né? Eu lembro que assim, que a gente teve a oportunidade de estudar isso, mas entendo que esteja em falta, né, nos colégios. Depois da minha participação no Big Brother, algumas professoras, né, levantaram-se no Brasil, tornaram-se minhas fãs e começaram a inserir no dia a dia esse pouco de boi bumbá para os seus alunos, né, para a festa. Aí teve uma questão no Enem também. É óbvio que isso não se dá, né, por mim, mas enfim, foi algo que casou muito depois da minha participação no Festival Folclórico de Parintins, no Big Brother, levando o Festival Folclórico de Parintins. E aí essa prova no Enem, essa questão que teve... Tem a ver, sim. Porque Porque o Enem daquele ano reflete tudo que foi falado, discutido. Ah, sério? Sim, muitas questões são do que aconteceram naquele ano. Que legal. Então, com certeza teve a ver. Aí teve uma outra professora do Nordeste que me enviou uma questão, um aluno, na verdade, que me enviou uma questão de uma prova que teve da prova falando lá, o boi bumbá da Cunhaporanga que participou do Big Brother. Isso daí já foi bem mais direto pra mim, foi. Qual é a festa que a Cunhaporanga, Isabel, a menina que teve no BBB recentemente e tal, no Nordeste, me enviaram essa questão também, foi uma prova que teve lá. Eu fiquei super pávula, como a gente diz, né? Pávula é metida, alegre, feliz. E foi muito legal. Só pra você ver como é educativo, né? E eu tenho agora um projeto também, né? Em breve eu vou trazer esse projeto à tona, pra resgatar esse boi bumbá e trazer ele de forma... o resgate, na verdade, né, porque não tem como resgatar porque é vivo, mas o resgate para as salas de aula, né, trazer esse boi bumbá para as salas de aula de forma educativa. Sim. Então, eu acredito que é muito transformador, sabe? A gente faz meio que um mergulho na nossa ancestralidade brasileira, porque a mãe do Brasil é indígena, né, a primeira mãe do Brasil é indígena, né, então a gente traz isso no Festival Folclórico de Parintins, e todo mundo no Amazonas meio que se reconhece,
e tem um orgulho, né, de ser amazônica, de ser da nossa descendência indígena, da nossa ancestralidade, através desse nosso movimento. O que você precisa ter ou fazer quando você se torna uma representante oficial, uma defensora oficial de um dos bois? Olha, tem alguma regra para seguir? Não, assim, as meninas que partindo de mim, e as que ainda estão, a sua grande maioria é dançarina de boi. Dançou desde criança também. A gente vive muito essa cultura familiar, essa herança. Então, as meninas que hoje estão também são de famílias, vivem desde criança, né? Desde Cunhantã, como eu falo, essa história. Então, isso é muito forte. Então, assim, é muito bonito, né? Porque tem essa inserção da menina da comunidade, que é o que para abrir mais para vocês aqui. Então, não precisa ter muita coisa, precisa estar simplesmente envolvida desde criança, diga-se assim. É muito legal, isso é muito lindo. Mas depois que você se torna, você tem que seguir algumas regras, porque isso ficou até uma discussão quando você foi pro Big Brother em relação a cores, que não pode usar, que não pode falar, o pessoal começou a pirar aqui fora. Mas o que é de fato? A gente tem um respeito à nossa festa, então não existe uma regra de que não pode, mas a gente é tão torcedor, né? Nós somos tão torcedores que a gente, por exemplo, não ousa usar a cor do outro boi, né? E a gente sempre se refere ao outro boi como contrário, né? E sempre eu falei contrário. Só que a partir do momento que eu entrei no Big Brother, até no começo eu começava a falar contrário, só que eles não entendiam o que era contrário, diziam caprichoso. Eu comecei a falar caprichoso, que aí rompeu, né, essa barreira de falar contrário, porque eu tinha que explicar pra eles o que era o garantido e o que era o caprichoso. Então não falava mais contrário. E até agora, né, por exemplo, hoje eu me refiro realmente ao caprichoso como caprichoso, mas, por exemplo, quem é muito caprichoso fala do garantido como contrário. Ah, o boi contrário. E assim sucessivamente. Quem é garantido fala caprichoso. Ah, o boi contrário. E também as cores, né? Por exemplo, eu acho que a primeira vez que eu vi usar alguma coisa super azul, desde que eu estou no garantido como item oficial, que já tem 11 anos, foi no Big Brother. Eu não usava nada azul há 11 anos. Nossa, sério, de verdade. Não usava nada azul. Se era verde, a água não usava. De jeito nenhum. Não comprava, não combinava comigo, achava naquele... Não combina comigo, porque a gente é muito torcedor. E quem é caprichoso faz isso. E quem é garantido faz isso. Sim. A gente vive de vermelho, né? Teve até um meme meu que... Acessório, você pensa sempre no vermelho. Sempre no vermelho. Teve até um meme da Mônica, né? Isabela escolhendo seu look de hoje, tem várias roupinhas vermelhas, né? Você abre o armário, é tudo vermelho. Que isso é muito real pra gente. Sabe? Vermelho é uma cor que eu amo muito. Sim. Mas você resolveu usar azul no Big Brother. Eu usei azul. Dia, né? Não, teve uma festa de um patrocinador. 2 dias, eu acho. Teve uma primeira, que foi um azul com rosa, eu lembro, marcou minha memória, aquele azul em mim. E teve uma outra, que foi uma outra festa de um outro patrocinador, que foi uma roupa completamente azul. E quando eu me vi, é muito real, assim, como as cores mexem com a gente. Mas como eu não usava nada azul, eu falei, meu Deus, como eu sou diferente, como eu estou diferente, né? Como que as cores mudam, né? Você viu o garantido te olhando assim. Não, eu falei meio assim, que barreira rompida. Desculpa, que foi rompida, né? E que legal que foi aqui no Big Brother, né? O pessoal lá fora deve estar até brincando, avacalhando, e o Brasil vai entender o que é, porque eles vão ver agora como que é a nossa rivalidade pelas cores, né? Que lindo isso, porque a gente vai explicar que nós não usamos quem é garantido azul e quem é caprichoso não usa vermelho, e aí talvez o Brasil entenda. Teve até um amigo meu lá dentro que brincou, assim, mas assim, zero problema, mas assim, eu comecei a me identificar assim, nossa, como que fica diferente, é outra cor, né? Não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Sim. E foi muito engraçado, foi mais uma experiência que o Big Brother me fez passar. Sim, foi e que fez o assunto ser falado, ser discutido, né? Não, então... e é um assunto, se você parar pra perceber, relevante. Sim. Porque é um assunto que a gente tá falando da cultura brasileira, de uma parte do país que era esquecida. E hoje não é mais, porque hoje já fala-se do norte, como não se falava já tinha muito tempo. Então o norte do Brasil parece que em algum momento ele ficou de escanteio, parece que ele fazia parte de uma parte do país que era esquecido, parece que nós éramos camuflados, principalmente o Amazonas, se você parar para perceber, porque quando as pessoas se referiam ao norte, elas não se referiam tanto ao Amazonas, né? Elas olhavam muito pro Amazonas, pro norte, na verdade, com aquele olhar de a Amazônia, que é muito importante. A floresta, né? Que é muito importante. Porém, a floresta, ela é essa Amazônia que merece ser preservada, porém ela é
cura, ela é alimento e ela é entretenimento. Né? Muitos povos vivem na floresta fazendo arte. E essas famílias precisam e merecem ser reconhecidas como eu. Né? Eu era uma artista da floresta que vivia da arte. Né? Hoje ainda vivo, obviamente, mas vivia completamente inserida. Então, muitos outros artistas vivem dessa arte. Eu estava até falando agora no Carnaval do Rio de Janeiro, que ano passado, quando eu estava no Big Brother, eu mandei uma mensagem no meu raio-x. Olha, eu quero aproveitar aqui, hoje é Carnaval no Rio de Janeiro, mandar um beijo para os meus amigos artistas parentinenses que fazem o Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. Porque muitos saem do Festival de Parintins, da floresta, dentro da floresta mesmo, da ilha. Parintins é uma ilha, no meio da Amazônia, para ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro para fazer as alegorias que todo mundo prestigia, que o mundo todo prestigia. E não sabe que aquelas alegorias, na sua grande maioria, são feitas por mãos da floresta. Então, assim, isso é fantástico. Por que não sabiam? Porque não é falado. Não é falado e esse Brasil era camuflado. E hoje eu acho que já saiu essa parte de camuflagem e o Brasil já passou a olhar para esse outro lado do país com um olhar mais de valorização. Sim. Então, é muito importante pra gente, para todo o brasileiro, eu acho, mergulhar na sua cultura. É a nossa raiz, é a nossa história. Raiz, é a nossa história, né? É um festival que existe há mais de 50 anos, que muitas pessoas no Brasil não conheciam, alguns já tinham ouvido falar por alto, mas não conheciam, e é necessário, muito mesmo, e extremamente relevante, tanto de forma educativa para as crianças, para os adultos, como o giro econômico, por exemplo, para o povo que vive naquela determinada região. Então, assim, é muito necessário falar sobre. A gente falou bastante sobre o termo aqui durante a conversa, você usou várias vezes, mas a gente não explicou o que de fato é ser Cunhaporanga. Cunhaporanga, em Tupi-Guarani, significa mulher bonita. No Festival Folclórico de Parintins, era um item. Ela é esse item que representa essa mulher bonita. Mas não apenas, ou não só, essa beleza estética, mas sim uma beleza interior, né? E nessa beleza interior, a força da nossa ancestralidade indígena. Então ela tem essa representatividade indígena no contexto cultural, teatral, ali ela é inserida muito nesses contextos indígenas, né? Nas tribos coreografadas, por exemplo, nos rituais, nas lendas. Então ela é essa representatividade. A gente tem outros itens, né? Que é a porta-estandarte, a Sinhazinha e a rainha do folclore. Uma é diferente da outra. E assim é a Cunhaporanga. Então a representatividade da Cunhaporanga é essa representatividade indígena. É o papel que ela exerce ali no festival, é isso? É, no festival. E assim, hoje eu digo que já não é mais no festival. Já é também fora do bumbódromo, né? Bumbódromo é onde acontece a disputa dos bois, né? É um teatro ali, estilo grego, aberto, assim, que nós temos. Uma arena dos dois lados, né? As arquibancadas. Então, ela já, não só a Cunhaporanga, mas como todos os itens, já exercem um papel dentro e fora do bumbódromo, né? Um papel já de contribuição com a sociedade, compartilhando informação, levantando, por exemplo, o clamor, dando visibilidade e voz a pautas que nós vivemos dentro do Festival Folclórico de Parintins. E Cunhatã? Cunhatã significa menina, em Tupi-Guarani. Entendi. É muito legal, assim, a gente... Sai daí, Cunhatã, tu vai te ralar, sabe? Assim, essas falas que a gente vive lá é muito legal, é muito lindo. Qual que é a sua gíria favorita nortista? Olha já, eu falo muito, olha já, tem certeza? Olha já cabe para várias expressões. Falo também Cunhatã, eu falo muito Cunhatã, Curumim, que é menino, Tupi-Guarani, falo demais. Ô, Curumim. Vem cá, Curumim, olha já, não sei o quê. Então, que é olha já? É tipo... olha já. Presta olha atenção, já, pensa bem. Olha já, ele cabe para várias coisas. Presta atenção. Olha já, olha já. Não acredito. Então, assim, cabe para várias expressões, sabe? Depende da entonação. Depende da entonação. Olha já. Tá falando sério? Entendeu? Isabelle, tu viu que hoje vai chover? Olha já. Sabe? Eu não acredito. Então, assim, olha já é uma das expressões que eu uso muito, muito mesmo. Muita gente usa, na verdade. Queria que você entrasse um pouco na parte... Qual foi o seu primeiro trabalho e como você decidiu cursar o curso que você fez, que foi letras? Olha, o meu primeiro trabalho que eu me lembre foi de ser babá do meu irmão, né? Não, brincando. Não deixa de ser um trabalho, né?
Enfim, essa contribuição do lar, né? Vivi muito isso, assim, desde criança mesmo. Mas eu lembro muito forte que eu vendia roupa numa feira com a minha avó, Feira da Grande Circular, lá no Amazonas. Ela costurava e eu vendia junto com ela. E assim, naquele momento era cansativo, sabe? Mas eu não tinha escolha, né? Eu ia, porque a minha avó falava que tinha que ir, então eu ia, né? Não tinha escolha. Só que com o passar do tempo eu comecei a gostar. Sabe, nos primeiros momentos era uma coisa assim, tinha que acordar cedo, principalmente no final de semana, pra montar barraca e tal. E aí depois eu comecei a gostar, foi muito legal, me divertia, né? Me sentia assim, adulta, queria sempre ser muito adulta, já queria ser adulta pra fazer faculdade, lembra que eu dizia e tal. Você chamava o povo da feira? Chamava o da feira, dobrava a roupinha, colocava dentro do saco, pegava o dinheiro, ia trocar no vizinho quando não tinha troco. Nossa, era muito legal, sabe? E arrumava a mesa ali com a minha avó, com as roupas. Aí ela me pagava, por exemplo, um pastel com caldo de cana, às vezes pra lanchar, sabe? Ser feliz da vida. E eu era super, super feliz ajudando ela. Assim, no começo, vou acordar cedo pra arrumar a barraca. Mas depois a gente meio que se divertiu. Então esse foi o meu primeiro trabalho, né? Eu lembro, com 9 anos de idade, eu vendia roupa com a minha avó. Eu sempre gostei muito de comunicação. Sempre brincava muito, por exemplo, de ser apresentadora, né, com as bonecas, com os amigos. Sempre gostei muito de falar, né, dá pra perceber, né, eu sou uma curica, né, aqui. Então, só que eu gostei também sempre muito de ensino, sabe? Eu sempre sei que eu tenho algo a compartilhar, sempre soube. Então, eu sempre gostei muito de ensino, sempre. Por exemplo, os meus amigos, eu terminava minhas tarefas antes dos amigos, eu fazia pra eles, sabe? Às vezes eu disputava com o professor, quando ele ia escrevendo a atividade, eu já ia escrevendo a atividade e a resposta, sabe? Eu sempre tive disso, assim, sabe? De ser muito competitiva nesse segmento, de educacional, sempre queria ser muito inteligente, admirava. Você tinha didática ali também pra explicar alguma coisa que eles não estavam entendendo? Também, sempre queria, era líder da turma, me metia nas questões políticas da turma, sabe? Sempre assim. Então, eu sempre acreditei, e eu acredito que a ferramenta para mudar a humanidade é a educação. Então, acredito que se a gente tiver uma educação melhor, né, para as comunidades, para os indígenas, quilombolas, para os ribeirinhos, a gente vai alcançar voos, né, que nesse momento estão inalcançáveis, por exemplo, né? Nós vamos chegar num patamar surreal, né? Um patamar que nós merecemos. Então, para mim, a educação realmente ela é transformadora. Então, por isso eu exerci, né? Eu me formei em letras, espanhol. Espanhol porque na época que eu estudei espanhol na escola pública, né, na época, acho que foi o primeiro ano de gestão do presidente Lula, se eu não me engano, foi o segundo, e ele inseriu nas escolas de ensino médio o espanhol, a gestão dele, né, era inglês, ele inseriu inglês e espanhol. E eu me apaixonei pelo espanhol, achei muito bonito, achei muito forte. E visionária como eu sou, eu entendi que, a partir da gestão do presidente Lula, o espanhol ele está inserido em todos os ensino médios. Então, que iria faltar profissionais. Então, eu comecei a pensar, não, eu preciso me capacitar, porque quando eu me formar na faculdade, não vai ter tantos profissionais, porque o ensino médio, o espanhol entrou agora no ensino médio, então eu vou me capacitar, porque eu posso ter uma oportunidade diferenciada no mercado de trabalho. Então, eu comecei a fazer espanhol. Logo depois, eu fiz metodologia do ensino superior, gestão escolar, pós-graduação também, e eu sempre amei esse meio de educação, o meio de ensinar de forma lúdica. Porém, era delicado para mim, porque eu dançava. Então, às vezes, por exemplo, eu estava lecionando na sala de aula, eu lembro que eu voltei para lecionar na escola que eu me formei, escola pública que eu me formei. E eu lecionei para alguns colegas da minha mesma escola, que estudaram comigo, que reprovaram. Tinham repetido? Tinha repetido de ano. Ixi. Eu terminei o ensino médio com 16 anos, mais ou menos, 16 para 17 ali, né, trocando assim, de idade. Então, eu fiz uma prova, que nas escolas públicas tinham, hoje não tem mais, não é o acelerador, né, naquele EJA, não é esse EJA, é uma outra prova que tinha dentro das próprias escolas de ensino médio. E você fazia uma prova de todas as matérias do primeiro ano, do segundo e do terceiro, todas as matérias. E aí você fazia para passar de nível. E eu sempre achei que aquilo era muito necessário, porque se eu já sei o que eu já quero ir direto para a faculdade. Sim. Então, quando eu cheguei no ensino médio, no segundo ano, eu fiz essa prova. E eu lembro que eu passei. E eu lembro que eu falei para as minhas amigas, façam vocês também, para vocês bora trabalhar, bora pra faculdade, gente, reage, né? Vamos, gente. E elas, eu tô com medo. Eu digo, com medo de quê? Você só vai ter um não. Se você reprovar, você continua no ensino médio. E elas não fizeram, eu fui a única que fiz da minha turma. Você fazendo essa prova, você eliminava o terceiro ano? Eliminava o terceiro ano.
Caramba! E eu fiz essa prova. Mas não era fácil. Nossa, não era fácil. Eu lembro Tinha que na muito época, conteúdo. muito conteúdo de física, química, né, que eu não dominava. Eu tinha que estudar muito. E eu lembro que o meu irmão, na época, era ainda criança. E eu lembro que eu tinha que ensinar ele as matérias dele, levar ele na escola, estudar para aquelas provas, fazer comida, fritar frango, fazer arroz, calor que só. Nossa, uma loucura, minha cabeça, uma grande loucura. E aí eu lembro que eu fazia tudo aquilo. E ainda trabalhava nessa época numa lan house. Eu lembro que eu era servidora de computador, colocava hora para as pessoas, fazia viradão. Não sei se você acompanhou isso, você é dessa época. Ah, sim, do Deve Corujão. Uma senhora vocês aqui, né? Nada. Fazer Corujão na lan house. Corujão na lan house, eu colocava hora pros clientes, trabalhava de domingo, às vezes folgava. Lá jogando Counter-Strike. Jogando, não é? Gimbal, Gumball, vários joguinhos assim, eu colocava hora pras pessoas, a gente trocava caixa, enfim, era super assim. Você era que era xingada, então falou, como trabalhava acabou? assim. Mas você colocou menos hora pra mim aí. Eu trabalhava assim, mas nesse meio tempo também trabalhava já dançando. Já fazia uma renda, né, um dinheirinho ali dançando. Trabalhava aí também em desfiles, né, recepcionava também eventos, panfletava no sinal também. Quando você estava saindo do ensino médio? Não, quando eu estava no ensino médio, logo no começo. Entendi. Nesse ano aí que eu tô te falando, eu trabalhava de tudo, o que tinha de trabalho eu ia. E ainda estudou para essa prova? Estudei para essa prova e consegui. Eu lembro que eu panfletava no sinal, divulgação de imóveis que ia inaugurar, sabe, no calor, assim, sabe, panfletava nos carros. Tem gente que fecha o vidro na sua cara. Hoje eu pego o papel de todo mundo, sabe? Então, tudo isso eu fiz. Isso é só um pouco do que eu tô te contando que eu fiz nessa época. E depois eu logo me preparei pra entrar na faculdade, pra cursar a faculdade. Eu lembro que eu era menor de idade, minha mãe teve que responder tudo por mim. E entrei na universidade, mas eu fazia universidade e dançava. Né? Depois eu trabalhei num hospital, foi num hospital lá do Amazonas, trabalhei no administrativo, consegui uma vaga pra menor aprendiz, assim, mais ou menos, né? E aí eu trabalhei, e eu lembro que eu trabalhava de segunda a sábado, né? Eu saía de lá, segunda a sexta, lembro agora, segunda a sexta. Eu saía do meu estágio da faculdade, eu ia pro trabalho, nesse hospital do trabalho eu ia pra faculdade. Da faculdade eu ia direto pros shows pra dançar, me trocava às vezes dentro do carro, dentro da van, e às vezes eu dobrava sexta, sábado e domingo fazendo shows em interiores, eu voltava só no domingo à noite pra minha casa, por exemplo. Fazia tudo, era virada, entendeu? Onde tinha dinheiro honesto e digno, eu tava trabalhando. Não ia pra escola que você estudou e dava aula para as pessoas que foram reprovadas. O meu estágio foi na minha própria escola que eu me formei no ensino médio. E eu lembro que, por isso que eu falei, né, que era delicado. Porque como eu dançava, alguns colegas me reconheciam dos eventos e sabiam que eu era da escola também. Então não levavam tão a sério a aula, tinha uma amizade muito forte, né? Tinha intimidade, né? Tinha intimidade e tal. Tinha alguns que já tinham repetido de ano e tal. Então, naquele momento ali eu pensei, nossa, tá meio que indevido. Então, como eu dançava muito, eu vivia aquele artístico, eu não conseguia conciliar com as salas de aula. Sim. Então, e você tinha quase a mesma idade deles. Sim, quase a mesma idade. Então, eu deixei essa sala de aula guardada, né? Uma profissão que eu amo. Acho que, assim, os professores são umas ferramentas que vão e com certeza transformaram, né, a nossa humanidade. Porém, eu tive que deixar um pouco de lado para viver essa vida artística que eu tô aqui, né? A minha avó até fala, a Isabelle fez faculdade de boi, eu fiz faculdade de letras, que ela vive no boi, não sei o que e tal. E aí eu fazia esse dinheiro extra e depois eu falei, não dá mais para conciliar. Porque quando a gente é professor, a gente trabalha de domingo a domingo, elaborando provas, corrigindo provas, vendo nota. Nosso professor trabalha muito. Ele vai para casa, ele leva trabalho para corrigir. Então, assim, eu tinha que fazer shows, por exemplo. Então, eu não conseguia viver essa profissão de uma forma tão dedicada. E aí, por isso, eu não segui a minha carreira como professora. Sim. Mas continua aí falando espanhol Continuo falando espanhol quando preciso, quando viajo. Eu amo, sabe? Eu amo mesmo. Amo, ensino alguns colegas. Já socorri várias pessoas que me contratavam para corrigir, para criar textos. Para traduzir, inclusive monografia na época. Nossa, eu me virava, sabe? Sim. Tudo que vinha. Já fez de tudo. De tudo que eu percebo que é honesto, justo e digno, né? Já trabalhei. E isso é muito legal. A gente estava falando aqui em off do que representou você entrar pro Big Brother, para um reality desse porte e disseminar a cultura nortista, e quais dados mudaram no Brasil depois da sua participação nesse sentido? Olha, eu tenho dados de que a economia teve um giro de 300% no Amazonas.
de que nós temos em Parintins 90 mil habitantes. E nós tivemos esse ano no Festival Folclórico de Parintins 120 mil visitantes. Então, o dobro da população. Nossa. Que nós tivemos ali um aumento econômico de vendas de artesanato, por exemplo, de 81%. Então, assim, muitos artesãos indígenas venderam ali as suas artes, né, como nunca foi vendido, né, nesse festival. Itens que você usava. Itens que eu usava, que eu ainda uso, que eu amo muito, como os meus brincos de penas, de miçanga, né, hoje são muito também procurados. Isso é muito lindo, porque muitas pessoas vivem de fazer, né, esse artesanato. Então, a gente tem esses dados aí que são muito impactantes, né? Por exemplo, eu cheguei a ouvir a história de um taxista que ele fez, né, de janeiro, fevereiro, enfim, até junho, né? Na verdade, o que ele fez em junho, no mês de junho, no mês do Festival Folclórico de Parintins, atendendo o público, o que ele iria fazer de janeiro a dezembro. Ele fez, pelo giro econômico que teve em Parintins. Outro dado muito importante que me impacta, assim, que às vezes eu nem acredito que eu fui esse portal, essa ponte para ligar o Brasil ao Festival de Parintins. Nossa, às vezes, de verdade, às vezes eu fico até... Parece que, assim, eu nem acredito, porque foi tão natural tudo que eu vivi lá dentro, eu falei que isso exala dos meus poros, que eu nem acreditei. Outro dado também muito importante é que todas as vezes que eu ia ao Paredão, era festa em Parintins. Porque eles se reuniam, a cidade inteira vendia, tinha um giro econômico na cidade como nunca. Porque a gente tem um giro econômico em Parintins por conta do Festival Folclórico de Parintins. Sim. Apenas no mês de junho. Então, assim, o comércio ele fica muito estável nos outros meses. E a nossa economia, ela vem dessa economia criativa, né, do Festival Folclórico de Parintins. E esse ano de 2024... a economia girou o ano todo. Então, assim, era festa, era vendendo cerveja, era vendendo artesanato, era vendendo cocá na frente da catedral. Todo mundo se reunia no telão pra assistir a Isabelle Big Brother, chegando toda arrepiada. Eu fiquei arrepiada também então, agora. E você só soube no último dia, né? Eu só soube quando eu saí. Quando eu vi aquele mar de gente, eu não acreditei. Até hoje eu não acredito. Foi muito lindo, né? Eu quero, se Deus quiser, prospectar, continuar prospectando, porque Parintins merece, o Amazonas merece. Com certeza. Os artistas que fazem essa arte, que vem da floresta, merecem a oportunidade de trabalhar, de mostrar os seus dons e seus talentos. Essas pessoas merecem ser valorizadas. E foi muito lindo. Aí eu liguei para um amigo meu, compositor, e ele falou comigo, Isabelle, só te falar uma coisa, toda vez que galera torcia pra você ir ao Paredão. Como assim? Porque toda vez que você ia, tinha um giro econômico forte em Parintins. As pessoas se reuniam na frente da catedral, na frente da praça principal, né, que toda a cidade tem, todo município tem. Botava um telão, e aí era por CPF, e aí por exemplo, os restaurantes, lugares que era vendiam, trocavam CPF, por exemplo, por um X-caboquinho, que é um sanduíche regional, ou por uma cerveja. Então, quem votasse em você ganhava. O CPF e uma cerveja. Então, assim, era muito lindo. Aí tinha camisas suas, camisas minhas com o meu rosto espalhado, sabe, em Parintins inteira, as pessoas vendendo. Quando eu saí, que eu vi as pessoas com as frases que eu falava lá dentro, falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Então, assim, a gente não tem essa dimensão. Então, foi muito lindo. Graças a Deus, eu me sinto vencedora, porque muita gente ganhou junto comigo. Ganharam dinheiro, visibilidade, respeito, apoio. Eu fico muito grata com isso. E a gente sabe que lá no Big Brother, né, tem pessoas de diversas origens, de diversos estados. Você teve algum choque cultural lá dentro com outras pessoas? Olha, eu acho que por eu viver essa cultura, eu acho que eles tiveram um choque cultural muito forte comigo, né? Porque, como eu te falei, eu fazia parte de uma parte do país que era esquecida. Sim. Para nós, o Brasil existe, todas as regiões do Brasil, e nós conhecemos todas, não muito profunda, mas conhecemos todas. Porém, para algumas outras pessoas, eu acredito que a Amazônia, o Amazonas, o Norte, ele era um pouco desconhecido, era ouvido, era falado, mas não tão conhecido. Então, eu acho que eu fui um choque cultural muito forte para eles. Tanto que muitos achavam que eu era um personagem, muitos achavam, né? Isso é interessante de falar, né? Porque até hoje, quando entra alguém do norte e usa algum acessório ou vive a vida normal que já vive lá, falam, ó, a personagem. É verdade. Precisa se vestir assim? Ela se veste assim no dia a dia dela. É verdade. Né? Então, explicar isso é interessante. Eles achavam muito que eu era um personagem, né? Eu não consigo entender por quê. Na verdade, eu acho que até tem alguns momentos meus que eu entendo. Por exemplo, quando eu tinha uma amizade muito forte com o Grilo, né? Eu amava o Grilo. Ai, sabe, assim, eu não tava ficando louca, a gente não é loucura. Ninguém vai no Big Brother ficar louco, não, ficar tranquilo. Esse pegou bem no estereótipo do tipo, tá, ela vai falar com o Grilo agora. Ela vai falar com o Grilo. Não, gente, assim, é algo tão surreal, eu acredito tanto na Mãe Natureza, que eu vivo isso, que quando eu cheguei no Big Brother,
a primeira coisa que eu vi foi um grilo. E grilo é esperança, né? Grilo é esperança. Eu falei, meu Deus, um grilo, a mãe natureza tá comigo. A primeira coisa que eu vi foi o grilo e ele veio pra mim e eu, sabe, pra mim aquilo foi um sinal, de verdade. Aquilo dali foi algo como se Deus tivesse descido do céu e falado, estamos com você. Como se a mãe natureza tivesse falado, estamos com você, filha, seja forte. E aí eu vi aquele grilo e me envolvi muito com ele, né? Na verdade, vários grilos apareceram pra mim, vários. E eu lembro que as pessoas tinham medo, algumas pessoas tinham medo de grilo, eu não entendo por quê, porque o grilo não faz mal pra ninguém. E era muito forte, porque eu lembro que o grilo surreal, ou eu tava ficando louca, eu dizia, não, gente, ou eu tô muito louca, realmente já tô pirada nessa casa aqui, ou o que eu sinto é muito verdadeiro. E eu sei que é verdadeiro. Sim. Quando eu colocava o grilo aqui, ele ficava com as patinhas dele assim, e ele baixava a cabeça pra ganhar um carinho nas anteninhas. E eu mostrava isso pras pessoas, dizia, gente, olha isso. Aí não quero chegar perto. E ele fazia isso, é como se ele compreendesse, sabe? É uma vida ali, sabe? É uma reverência mútua, assim, né? Do tipo, eu reverencio a mãe natureza e isso, a gente te reverencia de volta. É uma energia ali. Eu via aquilo e eu me sentia muito fortalecida. Sim. Eu sentia muita falta também de árvore, de mata, sabe? E as folhas do Big Brother, o ambiente ali, aquele gramado, é fake. Porém, tem uma parte só que é real, que é um quadrado que fica com algumas folhas verdadeiras e tem uma terra. Que aquelas folhas eu acho que elas não precisam de manutenção, são umas florezinhas. E eu lembro que eu pegava aquela terra, eu saía, cheirava, tomava sol, sentia um cheiro de mato, sabe? Quem me via, não, personagem aí, sabe? Personagem. Só que só a gente sabe o que nos fortalece, o que nos reconecta. Então, para eles, eu acho que eu fui um impacto muito grande. E muitos, quando iam sabendo, pô, realmente, viram fotos minhas com arara, com macaco, entenderam que eu realmente era eu. Eu acho que eu tava só naquele momento ali gritando com saudade da minha floresta, sabe? Então, eu acho que eu fui muito esse choque para eles. Sim. Mas, para mim, o Matheus, ele foi um impacto cultural muito forte, né? A questão dos cavalos, ali de ouvir aquelas histórias muito fortes dos cavalos, eu achei aquilo muito bonito. Não sabia, por exemplo, que tinha cavalo de milhões, né? Ele me explicou a questão dos cavalos, das classes dos cavalos. E acho que ele foi um impacto também cultural muito forte, né? Acho que aquilo dali foi muito, muito bacana. Eu aprendi muito com todos. Todo mundo tem algo a compartilhar, sabe? Sim. Isso é muito bonito, isso é muito legal. A gente sabe que você teve um impacto muito grande lá dentro também e fora, né, em sua maioria positivo. As pessoas falavam muito bem de você, da sua história e da sua representatividade, mas teve algum impacto ou algum tipo de comentário, um estereótipo que te incomodou aqui fora? Aqui fora, durante a minha participação? Teve. Você viu o que falaram negativamente, assim, de você e que... Teve muita coisa, né? Teve alguns participantes que eu não sabia que falavam de mim e depois eu descobri. Mas, assim, tá dentro do jogo, né? Eu acho que, assim, as pessoas duvidam muito de todo mundo, de tudo. Foi relevado, sabe? Mas quando eu saí, teve um programa de TV que falou que eu tava usando meio que de sedução pra seduzir o Davi. E aquilo dali eu fiquei muito chateada. Minha mãe ficou extremamente chateada. Porque eu sempre olhei pro Davi como um irmão, né? Ele tem a idade do meu irmão. E eu sempre olhei como se fosse uma pessoa que precisava ali daquele abraço, daquele apoio, daquele carinho. Como uma criança que precisa de um acolhimento. Sempre olhei pra ele assim. E toda a minha conversa com ele sempre foi nessa linha. E é até hoje, né? Então, aquele debate aqui fora, eu acho que se eu tivesse saído naquele momento, se eu soubesse, eu acho que eu teria realmente ficado um pouco fora da minha noção e teria ficado até um pouco agressiva, porque isso pra mim foi muito ofensivo. Eu acho que foi a única coisa que me toca fora daqui, o resto nada me toca. Eu vi que teve, enfim, falas fortes de um político que se posicionou também falando disso, dizendo que eu usava de atributos de sedução para tentar influenciar no jogo, para tentar seduzi-lo. Teve, né, uma jornalista que falou também, e isso mexeu muito comigo, porque eu acho que isso foi muito maldoso, muito maldoso. Eu acho que isso daí ultrapassou a barreira da maldade. Porque, assim, e do respeito, né? E do respeito, sabe? Porque, assim, é mais uma vez a ignorância de um povo que não conhece a região. Nós, amazônidas, somos extremamente calorosos e receptivos. Se você vai chegar em Manaus, no Amazonas, todo mundo fala, e aí, mana? Tu é mana pra todo mundo, tu é a mana de todo mundo. Se o menino chega, e aí, mano? Todo mundo é mano, mana. E aí, curumim, não sei o que, todo mundo tem muito essa amizade, esse calor, essa parceria. Essas pessoas são extremamente bem recebidas lá. Isso é muito legal, isso é muito genuinamente do povo amazonense, né? Do povo nortista.
Porque também em Belém é assim, Sim. enfim, nas outras regiões também é assim, Rondônia é assim, porque eu já visitei o norte todo praticamente. Então isso me deixou muito, quando eu saí, foi o que me decepcionou, foi o que eu fiquei triste, eu acho, naquele momento. Sim, e lá dentro você não sabia, então você não podia se defender das acusações, né? Não. Acho que isso que é o pior. E eu tinha muito ele como esse amigo, irmão lá dentro, porque a gente entrou junto, você cria conexões rápidas. Claro. É surreal, Big Brother só sabe quem vive, sabe? É difícil a gente estar aqui de fora pra julgar. Hoje eu vejo as pessoas julgando esse Big Brother que tá rolando, eu digo, cara, só sabe quem vive. Você cria conexões muito rápido. Você acha que não tá aparecendo e você quer aparecer, né? Você acha que não tá honrando quem tá aqui fora te assistindo, você quer honrar. Então você cria conexões muito rápido, né? Você acha que tá sozinho, você quer virar amigo, né? Então você acha que entrou com a pessoa, aí você já trocou só com ela. E eu e o Davi, a gente teve uma coisa muito diferente, porque nós entramos juntos e o Big Brother inteiro já tava montado. Sim. Então assim, a gente já tava automaticamente refém daquele cenário que conexões já tinham sido formadas. Tanto que a gente não tinha cama pra dormir, né? A gente teve que pedir e tal, e tá tudo ótimo, porque as pessoas não sabiam que ia entrar outras pessoas. Como você entrar na escola no meio do ano, né? Quase isso. Então, assim, eu criei um laço, tá vendo? Ah, a gente chegou agora, e aí, tu tá vendo? Não sei o quê, e aí vamos conversar. Como que é a tua história de vida? Então, assim, foi muito forte, foi muito rápido, né, meu encontro com ele ali. Então, assim, eu sabia que eu podia, por exemplo, contar com ele sabia que ele podia contar comigo. Sim. Então, eu sempre olhei pra ele como esse olhar muito de um irmão, um irmão mais novo, né, aconselhava muito ele, não perde a cabeça, calma, sempre assim, né, por favor, vamos ficar tranquilos, não sei o quê. Às vezes eu ralhava ele, às vezes ele me ralhava também. E aí, quando eu saí, eu vi que isso foi mal dado por algumas pessoas, isso foi o que mexeu comigo. Foi a única coisa que te chateou, chateou, a única né? coisa, porque nunca passou nunca nada, sabe? E isso é surreal, como as pessoas são maldosas. Como é que foi voltar pra casa e ser recebida em casa? Ah, foi muito lindo, né? Foi muito incrível, eu fiquei muito feliz com a recepção que eu tive no aeroporto. Foi algo assim que eu não conseguia... não tô entendendo o que eu tô vivendo. Caiu uma chuva muito linda no meio do... Eu tava num trio elétrico, e aí nesse trajeto do aeroporto pro centro de Manaus, que teve uma outra festa pra mim. Foram festas, assim, maravilhosas, né? Eu lembro que quando eu cheguei, nossa, garantido, caprichoso, sabe? Todo mundo. Eu falei, meu Deus, né? Que isso? Um filme. Lindo, um filme de sonho, sabe? De vitória, sério, extremamente vitoriosa. E eu lembro que caiu uma chuva muito forte. E eu fiquei no trio elétrico, na chuva, feliz com a bandeira do meu estado. Sim. Porque até isso também é um símbolo, né? E a chuva, pra mim, em muitos momentos importantes da minha vida, choveram. No meu aniversário, chove, enfim. A chuva, pra mim, ela significa prosperidade. Porque ela alimenta, muitas das vezes, a terra que tá seca. Então, assim, a chuva, muitos povos oram por chuva, né? Pra alimentar aquela terra, pra trazer a água. Sim, os povos indígenas têm até a dança da chuva, né? Muitos têm vários ritos, né? Pra vários momentos. Então, aquele momento ali pra mim significava prosperidade. Então, assim, eu tava super feliz tomando chuva, super feliz. Aí eu lembro lavando a alma. Lavando a alma, sabe? Eu lembro que eu cheguei lá no lugar, no Teatro Amazonas, que foi o cenário da minha festa, toda bagunçada, toda suada, toda molhada de chuva, roupa toda molhada, troquei de roupa. E aquele rio de gente, sabe? Garantido, caprichoso. Que lindo. Nossa, foi surreal. Foi assim, vencemos. Porque nós vencemos, sabe? A gente teve um giro econômico, como eu te falei. Sabe? Quantas pessoas fizeram dinheiro que não esperavam? A gente veio ainda de uma pandemia e o povo da arte sofreu muito. Foi o primeiro a parar. E óbvio que todos os povos sofreram, né? Mas falando dessa questão de aquisitivo financeiro artístico, por exemplo, né? Foram o primeiro a parar, porque não podia ter contato, e os últimos a voltar. Porque a gente tinha que ter todas as certezas de que ninguém mais ia contaminar ninguém e tal. Então, assim, a gente veio da questão da pandemia toda, tivemos um resgate do festival no ano 2022, 2023, e o 2024 foi, assim, o boom com essa minha participação, que foi muito lindo. Então, muitas pessoas voltaram ao seu giro econômico, muitas famílias. As pessoas esperam o mês de junho para fazer a renda para o ano todo em Parintins. Então, assim, fizeram uma renda bem forte. Você foi como a chuva para Parintins. Ai, obrigada, que lindo! Não é? Foi muito legal. Então, assim, eu fui muito bem recebida. Ainda tive uma outra festa em Parintins. Aí cheguei lá, lotado de gente, moto e carro e bicicleta. Nossa, eu fui pra minha cidade Garantido, que é o espaço onde acontece os ensaios do Garantido. Lotado de gente, reencontrei as pessoas. Meu Deus, eu quero
abraçava todo mundo, as pessoas me abraçavam, sabe? Foi muito lindo. E depois nós fomos no Reduto do Caprichoso, lá em frente do Caprichoso, paramos lá, recebi o Caprichoso, que também foi muito lindo, todos os seus torcedores. Sim, faz parte da sua cultura. Super, faz parte da cultura da minha vida, então assim, foi muito emocionante. De verdade, sensação de vitória. Sério mesmo, de verdade, foi muito lindo. Que lindo isso. E para esse ano de 2025, quais são os projetos que você tem para propagar ainda mais a cultura e a ancestralidade amazônica? Bom, você falou algo muito forte, né? Propagar ainda mais a cultura e a ancestralidade. Eu tô com um projeto muito forte que eu não posso revelar. Eu não sabia, tá, galera? Mas eu não posso revelar agora, nesse exato minuto. Mas você falou tudo. Em breve a gente vai revelar, né? Vai ter essa revelação. O lançamento. E esse lançamento é isso que você falou, né? Para propagar a cultura amazonense e a nossa ancestralidade. Em breve vocês vão saber. Então, assim, vai ser muito forte, vai ser muito bonito. Eu quero seguir levando o nome do meu povo, do meu estado. Eu quero que esse povo seja reconhecido diante desse Brasilzão. Continue sendo, não só neste período de junho, mas um ano todo. Quero que o giro econômico para o povo que vive da arte siga fortalecido. E eu quero que outros artistas, né, que vivem dessa arte possam também ter, né, breves ou longos espaços, oportunidade de lutar pelos seus, pelo menos. Que lindo. Então, assim, o que eu puder fazer, seguirei fazendo. Que demais isso. E esse ano você sai pelo Garantido. Do Garantido, claro. Né? Vai sair, né? Com Cunhaporanga. Esse ano eu tenho 11 anos de item. Nossa. E vamos ver aí até quando, e seja o que Deus quiser. E Matheus vai assistir. Matheus vai assistir, com certeza, claro. Eu tenho muitos planos para minha carreira, né? E eu acredito que é um longo período que eu já vivo o Festival Folclórico de Parintins, sempre viverei. Me sinto muito grata e honrada com a oportunidade, mas muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu vou compartilhando tudo com vocês em breve. Isa, obrigada, tá? Pela sua participação. Mana, me dá um abraço. Maravilhosa. Obrigada, tá? Foi maravilhoso conversar com você. Falar com você. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o Vênus Origens. Sigam a Isabela em todas as redes sociais, tá? Vai estar marcado aqui na descrição desse episódio. Já se inscreve aqui no canal do Vênus e também deixa o like nesse vídeo. Pode cortar ele, pode postar no TikTok, em outras redes, que a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Linda. Um beijo. Obrigada, meu povo. Um beijo.